plano de governo do senhor, passando para o Daciolo, eu vi aqui a questão da formação de professores e dos profissionais de serviço de apoio escolar. Eu pergunto ao senhor, como é que se vai se consolidar política de formação continuada e em serviço para todos os profissionais da rede municipal de ensino já no seu governo? Vai ser em parceria com as universidades, centros universitários, Instituto de Educação, como é que vai ser feito, Candidato? Olha, nós fizemos um trabalho na Prefeitura na questão da capacitação dos servidores. Nós tínhamos, inclusive, profissionais que não tinham um nível superior. Então, aí veio o Prograp. Então, a Prefeitura patrocinou esse tipo de trabalho e nós queremos trabalhar a questão da especialização. E pessoas que receberam uma especialização, a questão de pós-graduação. É fundamental, sim, a parceria com as universidades, que a Univasf puder oferecer, o que a UPE puder oferecer, que já tem oferecido. Então, nós queremos construir uma boa administração, ela faz vendo as virtudes de cada um e a importância que cada um tem. Então, se você não tem condição de capacitar seu profissional e tem uma instituição que pode fazer isso, nós temos que buscar essas instituições. E temos um cuidado. Por exemplo, a Prefeitura criou um programa no interior chamado Bolsa Faculdade, para jovens do interior, onde a Prefeitura entrava com uma bolsa de 50% e o aluno entrava com uma bolsa de 50%. Nós tínhamos uma comunidade, como a comunidade de Rajada, que vinha uma média de 1 ou 2 alunos, tem anos que não vinha nenhum aluno para a universidade. Então nós tentamos criar a cultura da universidade ali. Mas assim, aí lá se deu a oportunidade de servidores da Prefeitura, que não tinham nível superior, até de outras esferas, pudessem fazer um curso ali no próprio interior. E na questão dos nossos profissionais, nós não só capacitamos, como tivemos uma preocupação de qualificar pessoas também de outras áreas do município. Na área de segurança, por exemplo, nós capacitamos a nossa guarda, fizemos convênio com o governo federal, preparamos a nossa guarda municipal, capacitamos os nossos motoristas, tivemos um cuidado de capacitar também o pessoal da área de saúde. Então teve um governo que olhou e nós precisamos voltar e continuar olhando e ampliar essa nossa parceria com o servidor público. Uma coisa importante que eu entendo em uma administração é o compromisso com o servidor público e levar o servidor público a entender o compromisso dele com a administração. Você constrói essa parceria com o servidor e ele entende a importância dele e a responsabilidade dele, e o gestor entende a importância do servidor e a responsabilidade do servidor, aí você oferece um serviço que realmente leva a cidade a respirar dias melhores, aliviada diante de grandes desafios. Nós tivemos uma preocupação com o servidor, porque uma coisa importante para um servidor, qualquer profissional trabalhar bem, ele tem que ter condições de trabalho e salário digno. Você precisa ter condições de trabalho e salário digno. Nem sempre se tem condição de dar o salário ideal, mas se você tem a transparência para mostrar ao servidor que você está dando para ele o salário real, aquilo que a administração pode fazer. Por exemplo, eu abri as contas da Prefeitura para os servidores, através do sindicato, do Sindicemp. Na nossa administração, o Sindicemp não tinha maquiagem, até porque eu não permiti nenhum tipo de maquiagem sobre os percentuais do município. E existe forma de se maquiar os recursos de uma administração se não tiver cuidado. E isso não é transparência. E nós tivemos o cuidado da transparência, tivemos o cuidado, por exemplo, de criar uma lei própria do portal da transparência do município. A verdade é que eu não consegui botar para funcionar, porque não deu tempo, mas a intenção, que a gente tem a expectativa de disputar a Prefeitura naquela época, que vamos disputar agora, para poder botar a transparência para funcionar a todo vapor em Petrolina. Então, assim, cuidar do servidor. Pretendemos no nosso governo não só capacitar educadores, mas eu tenho um sonho de despertar o servidor da Prefeitura para fazer, por exemplo, curso na área de gestão pública. Nós precisamos preparar os nossos servidores para entender o que é o papel deles, entender como cobrar da administração. Então, eu pretendo trazer um programa forte na área de gestão pública para a administração, inclusive para os educadores, para todas as áreas do segmento da administração, para poder ter conhecimento de causa, as pessoas saberem o que é uma lei nacional de licitação. Tem gente que vê falar, mas conhece por alto. Conhecer, por exemplo, os direitos do Fundeb, conhecer
a questão da LDB, tem tanta coisa que precisa a sociedade participar, porque se a sociedade estiver atenta e os nossos servidores, nós vamos construir uma política não de uma administração, mas nós precisamos construir a política de uma sociedade, de uma sociedade como um todo, né? Independe daquele administrador, mas você cria um modelo onde a sociedade daí passa a cobrar o desempenho daquilo que foi estabelecido como uma coisa boa para a sua cidade. Pois é, voltando então a esse ponto específico de educação, o senhor fala no seu plano em criar um fundo municipal de autonomia financeira para as escolas. Como é que vai funcionar isso? Nós trabalhamos isso em nosso governo, onde passava um recurso X, por exemplo, nem sempre você vai botar o dinheiro naquela escola apenas quando o prefeito mandar fazer uma licitação, para poder, não, vou fazer uma reforma naquela escola. Você passa um dinheiro, um valor mensal. A escola tem um caixa? Tem um caixa. E aí tem um conselho escolar local, onde a sociedade discute ali as prioridades, porque nós vamos implantar o projeto do orçamento participativo de fato, que já foi prometido em Petrolina no passado e não saiu do papel. Graças a Deus, a nossa presença no Partido dos Trabalhadores, eu quero trazer para Petrolina o jeito petista de governar, com orçamento participativo. Agora, nessa área de escola, nós já começamos a trabalhar isso lá atrás. E a escola recebia um recurso mensal. Um recurso, todo ano a escola tinha um orçamento para ela própria. Agora, é uma obra pesada, precisa fazer ali várias salas de aula, várias coisas. Foge daquilo que pode ser feito dentro de um simples processo de contratação de alguém para fazer um serviço. Aí o município, a administração entra. E a escola teria um volume, no caixa específico daquela escola, e o conselho, né, administraria isso e repassaria as informações automaticamente para a prefeitura, através da Secretaria de Educação. Prestava conta. Mas isso é além da verba oficial, porque a educação tem muita verba federal. Isso, de onde sairia a verba, enfim? É do município de recursos próprios ou era uma regulamentação dos recursos já vindos? Dentro dos 25% que o município tem que repassar, dentro do bolo de educação, o município cria uma política de botar a comunidade para participar. E ali participa o funcionário, participa o aluno, tem um representante do aluno, tem um representante do servidor e os representantes da comunidade. Os valores seriam equitativos para cada escola ou seria a partir de cada demanda de cada escola? Você tinha um valor mínimo e máximo e nós vamos ter. Agora sim, a demanda, de repente surge uma necessidade ali de uma escola que tem uma demanda maior. Mas assim, o ideal é você trabalhar em cima do número de alunos. Agora é uma política onde as pessoas participam da administração. Foge da ideia da centralização. Porque outra coisa que você facilita, você melhora o comércio local, que vai comprar ali uma fechadura, compra ali na comunidade, né? Vai comprar uma lata de tinta e ela faz um processinho, pega uma tomadazinha, uma lista de preço ali mesmo, ela compra ali na comunidade dela, então você vai gerando renda, distribuindo renda. E é uma coisa que o Petrolina precisa diminuir a concentração de renda, concentração de riqueza, e nós pretendemos trabalhar muito isso. Aí não é só, aí vai na questão do PAA, da aquisição de merenda escolar, nós precisamos trabalhar muito a questão da agricultura familiar, distribuir renda com justiça social e com ética. Nessa formação de professores também que está aqui no seu plano em relação à área educacional, a gente percebe que aqui a região, embora seja bastante desenvolvida, uma cidade muito importante em nível estadual, né, e uma referência em nível nacional, em função da fruticultura. O senhor diz aqui que vai estabelecer parceria com as universidades para criar exatamente a oportunidade de curso de pós-graduação em Lato Sensu e Stricto Sensu. A gente sabe que Lato Sensu, que são as pós-graduações, as especializações, são mais fáceis, menos complicadas, menos burocráticas do ponto de vista de viabilização junto ao MEC. Mas no caso do Stricto Sensu, que é especificamente ligado a um projeto do Ministério da Educação, a um projeto onde a CAPES define prioridade para as regiões, como é que o senhor pretende trabalhar nessa área e quebrar também essa relação de ser Nordeste, interior, essa coisa que fica meio piegas às vezes, mas a gente tem que falar. Olha, nós temos uma bandeira que eu acho que ela quebra barreiras. Por exemplo, você chega e mostra para o Ministério da Educação
que o semiárido nordestino o Brasil tem uma dívida grande com o semiárido nordestino. Não é nem que não tenha vindo recurso, veio muitas vezes, mas foi usado em outros tipos de prioridade, foi usado em outra forma de avaliação, sem ouvir a base. Então você sensibiliza pela necessidade. Então vamos dizer, São Paulo, há quantos anos que São Paulo tem apoio do Ministério para essas coisas? E o semiárido nordestino? Quantas universidades tem em São Paulo? Numa capital, numa cidade de porte médio como Petrolina. Então nós vamos mostrando pela nossa necessidade, a carência e a vontade de crescer. Petrolina é o que é, por uma cidade pela vontade, e ela precisa crescer mais ainda. Os desafios são muito grandes. Então você vai para buscar nessa bandeira, fazer bons projetos. Nós pretendemos, inclusive, nessa discussão, melhorar a questão e buscar um intercâmbio com a universidade do exterior, inclusive. Você tem profissional da FACAP hoje fazendo mestrado, doutorado em Portugal. E eu, quando fui prefeito, eu facilitei esse acesso para que professores da FACAP pudessem ir para a universidade fazer mestrado, doutorado no exterior. Então nós pretendemos buscar, é evidente que com recursos extras, buscando apresentar a proposta. No caso da FACAP, você flexibiliza por ser uma instituição de ensino superior. Tem recurso próprio, tem receita própria, arrecada, mas que vai deixar de arrecadar, se Deus quiser, porque eu pretendo, como prefeito, buscar construir um entendimento para tornar a FACAP uma faculdade gratuita. A minha luta, essa eu acho mais difícil no aspecto assim, porque você atende muito mais gente, mas nós pretendemos proteger o nosso funcionário da FACAP, mas nós queremos ir buscar, e eu acho que, não sei se nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas vai ter uma bandeira para a questão aí. E com referência à sua pergunta, dentro de preparar os melhores projetos e as melhores justificativas. Os bons projetos, eles nascem também com boas justificativas. Era isso que a gente acabando de, quando a gente terminou de fazer aqui o senhor falou, então já poderíamos entrar nisso, né, Walter? Rapidamente, só para a gente concluir aqui. Se fala muito aqui que nós temos o maior polo da área de medicina, né, aqui na região, mas nós sabemos que nós temos um grande polo educacional, aí a Univasf, a FACAP, a UNEP, e a gente nos preocupamos muito na questão da qualificação dos professores, é um ponto importante. Eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor vai fazer para melhorar essa questão da qualificação dos professores e essa questão da gratuidade da FACAP. Qual fundo que o senhor usará para manter essa gratuidade da FACAP? Então, veja, no que se refere à qualificação, foi um pouco sobre o que ela perguntou, a Tereza. O profissional, ele precisa se sentir valorizado e ser valorizado. É como segurança. Segurança não é só ter segurança, é ter segurança e sensação de segurança. Então o profissional, ele não tem que só ter, não, vou dar aqui uma capacitação para ele. Ele tem que ser capacitado, mas ele tem que ser amado, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser olhado. E é essa a nossa visão, fazer um governo humanizado, mas com visão também, um governo que tem uma visão humanista, certo? Mas também um governo com uma visão de exata, né? Área humana, mas uma área também forte na área de exata. Você tem que cuidar do lado humano, sensível, mas com os pés no chão, com racionalidade de recursos. Nós vamos buscar parcerias nos governos do Estado e governo federal e vamos procurar mostrar ao nosso servidor da importância que ele tem para servir Petrolina. E nossa ideia de fortalecer esse campo não é nem só para o servidor do município, da iniciativa privada, que nós precisamos também que as nossas escolas privadas elas cresçam cada vez mais, evoluam cada vez mais, das escolas públicas do Estado. E aí quando a gente fala de buscar um mutirão de educação em Petrolina, nós vamos buscar a parceria com o governo do Estado. Eu falei, por exemplo, na questão de educação, e eu quero detalhar um pouco sobre o meu projeto de educação integral. A nossa ideia da educação integral. Mas veja, então na capacitação é nessa direção. Na questão da FACAP, por que eu estou com essa ideia de acabar a mensalidade da FACAP? Hoje você chega a uma faculdade semipresencial, tudo bem, mas você consegue botar uma faculdade com R$100 e poucos no interior. E o aluno de Petrolina paga quase 500 para ser aluno da FACAP. E a nossa distribuição de renda em Petrolina é muito concentrada. Tem jovem que trabalha ganhando um salário mínimo e que abandona a faculdade porque não consegue pagar.
Aí, o que eu preciso fazer, o que precisamos fazer para garantir uma faculdade de inclusão na visão municipal? Porque ela é uma autarquia municipal, mas a estadual é de graça, a federal é de graça. E por que a municipal é explorando o povo dessa forma? Então ela não é municipal, ela não é do povo de Petrolina. Nós precisamos pegar a FACAP e botar uma faculdade para o povo de Petrolina. Ela é em parte do povo, mas ela vai ser do povo quando ela se tornar pública de verdade. Então, tem a luta? Não, vai tornar a faculdade uma universidade pública municipal. É difícil, é uma bandeira difícil. Então, qual é a nossa ideia? Primeira coisa, garanta a proteção ao servidor da FACAP, para que nenhum profissional da FACAP se sinta ameaçado, assustado, achando que nós vamos para destruir a vida dele. Negativo. A Prefeitura vai garantir o direito deles, o plano de carreira deles, como nós vamos buscar e deixamos encaminhado aqui no IBAN, através do IBAN, contratamos o IBAN para fazer o plano de cargos e salário dos servidores, e que depois que eu deixei a Prefeitura parece que esse projeto não avançou. Nós queremos construir uma parceria com a UPE. A minha ideia, o nosso projeto é chamar o governo de Pernambuco, a UPE, e formar uma parceria com a UPE e tornar FACAP UPE, UPE FACAP, um campo universitário único, gratuito. Fazer um portal muito bonito ali, juntando as duas faculdades, unindo as duas faculdades, e a Prefeitura garante o dinheiro, a remuneração dos servidores da FACAP, e o que passa daí para frente faz um convênio com a UPE, para que a UPE tenha a gestão, a parceria com o município na questão dos cursos e tornar gratuito esse curso. Se a UPE não se viabilizar essa parceria, nós já começamos a discutir com a reitoria da Univasf. Já tive a oportunidade de falar com o reitor da Universidade Federal, ele me apontou um professor para a gente discutir isso. Nós ainda vamos discutir, mas a gente pode vir a entregar a estrutura da FACAP para a Univasf, para se tornar curso da Universidade Federal. Cede os servidores da FACAP para a Univasf, e aí esses servidores passam a ser cedidos para a universidade, a Prefeitura faz uma parceria aportando recursos, até que se pegue esse recurso, que se viabilize e que o município não tenha que gastar dinheiro, mas não em cima dos 25%. Acima dos 25%, o município terá que gastar. O que for de nível superior, ele tem que ser depois dos 25%. E aí a gente garante a faculdade de forma gratuita. Enquanto discute isso, nós temos aí um programa, por exemplo, Bolsa Faculdade, para poder baixar isso, mas o projeto é tornar o FACAP gratuita. E mais, chamar as cidades da região para que Petrolina seja uma cidade universitária. A ideia das casas de estudantes, de você ter polos voltados para estudantes, para que os estudantes das cidades da região possam vir morar aqui. Porque um aluno que está daqui a 300 km, 400 km, que é filho de um pai pobre, ele não tem condição de vir para cá. Então, mas a Prefeitura então atuaria também sobre a casa dos estudantes, junto com as prefeituras dessas cidades? Aí nós vamos chamar as prefeituras da região para a gente discutir a ideia de casas de estudantes para os municípios. Por exemplo, a Prefeitura vai trabalhar a construção da casa do estudante de Petrolina e nós vamos chamar as prefeituras para ajudarem a custear as casas. Tem aluno aqui, nós vamos oferecer ensino gratuito através da FACAP, a Universidade Federal e a UPE, mas chamar as prefeituras para poder apoiar. Tem os carros das prefeituras que vêm para cá. Mas tem alunos que ele não quer só vir à noite estudar, ele quer fazer um cursinho durante o dia, ele quer se qualificar. Então, tem a ideia também das casas de estudantes, como você tem casas de apoio à saúde em Recife, não é? Nós, inclusive, foi eu que implantei a primeira escola, a casa de apoio ao paciente de Petrolina em Recife. Por que não pode ter esse apoio aqui? E já tem algumas cidades que já tem. Então, nós vamos formar, nós vamos, na verdade, e nós precisamos quebrar essa cultura do domínio. Não pode ser uma política pensando em ter um monopólio das pessoas. Nós precisamos educar as pessoas, dar condição às pessoas crescerem. E aí a questão da política ela vem como consequência. O que eu me proponho é ser o gestor do dinheiro público de Petrolina, tratar o dinheiro com muita eficiência e ser eficiente, ser eficaz, e aí a gente cuidar. A FACAP é uma bandeira que eu me comprometo a lutar para tornar a faculdade gratuita, e se Deus quiser eu vou conseguir. Já tem 2 universidades gratuitas e a FACAP vai ser gratuita também. Candidato, não adianta de nada a gente ter uma boa educação, bons professores, se a estrutura física das escolas não funciona. A gente observa aqui em Petrolina a fragilidade, a estrutura física de algumas escolas da rede municipal. De que forma que o senhor está pensando assim, para reformular essa situação? Olha, quando a gente fala em botar dinheiro direto na escola,
Às vezes quando o problema se agrava é porque ele vem, é uma fechadura que se atrapalhou, é uma tampa de um sanitário que caiu, é um banheiro que está sujo. E aí um dinheirinho que entra na escola, o dinheirinho que eu digo assim, 10 mil reais, 5 mil reais que entrou ali, é pouco para poder contratar uma empresa para fazer. Você botou 5 mil reais na mão de uma escola que ela consegue pintar uma sala, 2 salas, 3 salas. Então você mantém um bom padrão. Quando há necessidade de ampliar a escola, a gente amplia. Eu fiz escola no Nilo Coelho, por exemplo, o N7, eu vou falar aqui do N7. Não tinha nenhuma escola do município, tinha um depósito, as crianças estudavam em garagem. Eu fiz uma escola que é padrão de primeiro mundo no N7. E fiz outra, um centro de educação infantil na Vila Nova do N7. Isso eu fiz em um ano. Nós fizemos 2 escolas. Inauguramos, deixamos pronta para a administração que sair botar para funcionar. Deixei dentro dos depósitos da prefeitura, porque não deu tempo de distribuir, 1 milhão e tanto de material para as escolas. Nós entregamos, talvez desse 1,5 milhão, entregamos 400, 500 mil de geladeiras, de fogões, de tudo. De equipamentos que deixamos dentro do depósito para abastecer, para equipar as escolas. Então tem que ter manutenção periódica. O que é feito hoje na política? Os políticos eles são muito bons de construir a obra de pedra e cal. Na hora de viabilizar um dinheirão ali, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, para fazer uma obra de pedra e cal, aí se vai. Depois para custear, manter, não se dá atenção. E o que eu me proponho no governo é construir o mínimo possível de obra de pedra e cal, só o que for necessário. Mas manter o que tem, cuidar melhor do que tem. E aí essa manutenção, eu estou concluindo, velho, é o seguinte, da qualidade. Nós precisamos de escola com banheiros bons, não é? Com área de lazer. Nós vamos precisar mexer na maioria das escolas, porque tem a ideia, nós queremos implantar as escolas de tempo integral. São 30 escolas de tempo integral que eu quero implantar no meu governo, com fé em Deus. Essas 30 escolas, algumas delas serão adaptadas, adequadas, e outras serão construídas. Porque aí você vai aumentar a carência de vaga, porque vai precisar de mais vaga, de mais espaço físico para acolher essas crianças na escola de tempo integral. Só completando essas 30 escolas que ele tem agora, né? Se nessa área, nesse momento que será a atividade integral, ela trabalha não só a grade curricular do ponto de vista da educação, e o outro horário seria que tipo de atividade? Lúdica, entretenimento, ou técnico, para que a gente possa criar pessoas de aperfeiçoamento, capacitação profissional para um melhor. Olha, a ideia é, porque quando nós implantamos a escola de tempo integral, a São Domingos Sávio, foi a primeira escola de tempo integral de uma prefeitura no estado de Pernambuco. Para vocês terem uma ideia, Caruaru implantou a primeira escola de tempo integral agora. E Juazeiro, aqui do outro lado, também implantou a primeira escola de tempo integral agora. E em 2008 eu já inaugurei a primeira escola de tempo integral de Petrolina, de um município. A ideia é que o aluno estude, é que ele aprenda idiomas, ele aprenda um instrumento musical, uma arte, pratique esporte. Ele tem o dia todo ocupado, de uma maneira assim, prazerosa. Nós não podemos colocar depósito de menino. Depósito de menino é você pegar locais apertados, enche de criança, apenas para dar uma satisfação à sociedade. E aí as pessoas agradecem porque tem uma carência e tal, mas não. Nós queremos criar um projeto com qualidade. A ideia é que tenha escolas confortáveis, e eu convidaria vocês a visitarem a escola do N10, do N7 e do N3, e veja o padrão de escola que nós construímos no N10, N3 e N7, e nós queremos, dali para melhor, construir padrão de escola de qualidade. Nós aproveitamos uma área, por exemplo, na Luísa de Castro, e transformamos numa escola belíssima ali no João de Deus. E nós queremos fazer escolas confortáveis, creches confortáveis. Então vamos entrar na questão que para a gente fechar o bloco de educação e entrar na gestão do dinheiro público em alguns casos particulares. Como é que o senhor avalia dois processos ocorridos em Petrolina? Primeiro, a nucleação das escolas, e o segundo, a gestão que se dá sobre o Nova Semente, que é o programa de maior grau de publicidade da gestão atual. Então, eu queria que o senhor avaliasse a nucleação das escolas, que foi realizada pela gestão atual, e o programa Nova Semente, a forma como ela é administrada,
Como é que o senhor vê esses dois programas aí? O que é que o senhor pretende fazer se o senhor chegar à prefeitura? Olha, veja, na questão da escola de tempo integral que eu falei, vai ser a nossa bandeira. Porque eu entendo que a escola de tempo integral é a forma de proteger os jovens contra abuso, contra as drogas. E, inclusive, famílias mais pobres, até você tem crianças que têm ali várias refeições num dia. E os pais se encontram no final do dia com o filho cuidado. Na questão tem um outro projeto que eu quero implantar em nosso governo, é a Escola do Empreendedor. A visão do empreendedor. Como é que a nossa sociedade hoje ela é preparada? Os jovens são preparados sempre para pensar no serviço público. Fazer concurso, fazer concurso, fazer concurso. Mas nós temos que despertar o homem para o empreendedorismo. Nós temos aqui as nossas agroindústrias, nós botamos aqui Vilmar como nosso vice, que é um empreendedor rural, um técnico agrícola. Nós queremos trabalhar na geração de emprego, nessa questão do empreendedorismo, e nós precisamos despertar a sociedade para o empreendedorismo. Fica muitas vezes as pessoas quebrando cabeça para arrumar um emprego público, quando se focasse no empreendedorismo, eu sou filho de professora. Minha mãe é professora, minha mulher é professora, minha irmã é professora. Então, assim, muito importante isso. Mas nós temos que despertar pessoas também para o empreendedorismo. E nós vamos trabalhar isso. E com referência à gestão de escolas, você falou das nucleações. A nucleação de escola, ela só é necessária a questão do multisseriado, porque eu não sou a favor de escola multisseriada. Agora, a nucleação da gestão eu acho um erro de estratégia. Você botar um professor, e nós vamos rediscutir isso, nós vamos discutir essa questão da nucleação de gestão. Botar um gestor para ser diretor de uma escola com diferença de 20, 30 quilômetros de distância. Primeiro, é pesado demais você ter 10 quilômetros, 5 quilômetros. O professor tem que ir de bicicleta, tem que ir de moto, tem que ir de qualquer coisa, correndo risco. Então, eu acho isso um erro de estratégia. Quando você nucleia a escola, gestão de escola é como nuclear a PSF, é um erro de estratégia. PSF tem que estar perto do povo e não distante. O gestor da escola também tem que estar perto do povo, perto da escola e não distante. Então, nós vamos rediscutir essa questão da gestão, de nucleação da gestão. Agora, com referência à gestão das creches, o que eu tenho percebido nessa questão da política? Petrolina tem hoje um orçamento praticamente o dobro do que teve em 2008, em meu governo. E eu fiz alguns centros de educação infantil, vários com recurso próprio da prefeitura. Pelo que eu estou sabendo, a prefeitura não fez nenhum centro de educação infantil com recurso próprio nesses últimos 4 anos. Existe o programa aí do Brasil Carinhoso, da presidenta Dilma, e nós vamos trabalhar isso, porque Juazeiro é um exemplo disso. Juazeiro está construindo 18 centros do Brasil Carinhoso, 18 grandes creches, Petrolina só 3. Aí está anunciando que vai vir outro, e se focou na história do Nova Semente. Existia uma carência de creche no Brasil todo. O governo federal agora recentemente começou a liberar dinheiro para custear creche. Então você tinha uma demanda de fato reprimida, acumulada. E a prefeitura veio com esse programa, apoiei vários programas desses, sempre que me procuram uma ajudinha pequena, mas sempre dei. Mas eu acho um programa precário no aspecto de botar o povo para estar fazendo. Em meu governo eu não vou aceitar a comunidade pagar aluguel de prédio. A prefeitura tem dinheiro suficiente para pagar o aluguel dos pontos. E nós não vamos deixar criança em depósito. Em nosso governo, para ficar numa escola alugada, uma casa alugada, tem que ser casa confortável. E tem algumas casas confortáveis. Mas nós vamos procurar melhorar isso. Às vezes, se for necessário permanecer com a casa alugada, pedir ao próprio dono, sugerir algum tipo de necessidade de ampliação, de reforma. Se for necessário aumentar o valor do aluguel, se aumenta. Agora, nós vamos manter tudo que está funcionando. Nós não vamos deixar a Nova Semente ter uma escola com 60 crianças e ter apenas um professor. Nós não vamos permitir um funcionário da Nova Semente ganhando meio salário mínimo, como tem alguns recebendo meio salário mínimo. E aí a prefeitura usando o dinheiro para fazer o marketing, a publicidade do gestor, e não bota dinheiro no Nova Semente. O povo fica vendendo bingo, fazendo feijoada no final de semana, vendendo roupa usada para poder custear aluguel de Nova Semente. Isso é um retrocesso nesse aspecto. Agora, a garantia de manter, de não fechar nenhuma creche, não, nós não vamos fechar nenhuma creche, nós vamos proteger. Agora, a gestão, ela vai ter uma participação maior do recurso público.
porque tem como fazer. Eu não estou fazendo isso, não é gastando fácil, jogando dinheiro fora não, é porque tem como gastar. O município não pode ficar ausente, paga só o profissional, bota comida ali. A própria merenda que vai para a creche é mais cara, com o dinheiro da merenda eu pago o funcionário, pode ir. Aqui em Petrolina a creche é terceirizada, eu não estou dizendo que vai acabar a terceirização de merenda, nós vamos avaliar. Mas só com a terceirização da merenda, que eu estou falando isso na questão da terceirização, mas a gente vai acompanhar, fiscalizar a questão da forma que está sendo construída. Mas o poder público não quer botar R$1 dentro, paga só o profissional e paga uma empresa para entregar a comida. Então vamos botar o poder público para fazer prédio, para cobrar aonde for alugado, existir uma melhoria no prédio, pagar o aluguel, pagar salário completo. Porque embora digam que não tem ninguém ganhando meio salário mínimo, mas tem, eles dividem o salário com 2, entendeu? Divide o salário com 2, isso é precário, isso é ilegal. Então nós não vamos permitir isso no nosso governo, se Deus quiser.